palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, estamos juntos aqui, palavra de hoje, aleluia, o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Olha, se você me ouve pelo YouTube, baixe o aplicativo. No aplicativo você digita lá na Play Store, Igreja Fé em Cristo, e você vai conseguir baixar, muito leve, você vai ouvir 24 horas de programação. 10h30 da noite tem todas as noites, né, a palavra ministrada aqui direto da igreja. Você que não está aqui nos nossos cultos, mas você pode ouvir as pregações dos cultos, são gravadas, editadas, colocadas no ar todas as noites, 22h30. Cada noite uma palavra de Deus ao seu coração. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ezequiel 28:16. Pai, em nome de Jesus, nos dê a direção, o entendimento, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você leu os capítulos 25, 26 e 27 de Ezequiel? Espero que sim, porque aí você vai compreender, não é, que ali já foi levantada uma profecia contra a nação de Tiro, viria a ruína. Agora no 28 vem uma profecia específica contra o rei de Tiro. Deus leva Ezequiel até o rei e fala com ele, fala com o rei. Então Ezequiel começa a falar com o rei de Tiro. Será que tem como você se transportar para lá agora? Chega o profeta com uma grande responsabilidade nas mãos, ele iria profetizar, não é, muita coragem também, iria profetizar contra o rei de Tiro. Só que quando ele abre a boca, ele está falando de Lúcifer. Quando ele abre a boca, ele está falando de Lúcifer. Isso mesmo, mas ele olha para quem? Para o rei de Tiro, o que me leva a entender que o rei de Tiro, ele tinha o mesmo espírito de Lúcifer. Qual espírito? O espírito de orgulho, o espírito de poder acima de tudo, o espírito de ganância, de querer ser maior do que Deus. Cuidado com isso. Pequeno sentimento, as coisas começam pequeno, não é? Então eu quero trazer para você, quando você vamos ler então, né, o momento em que o profeta Ezequiel chega perto de uma grande autoridade, o rei de um país, de uma nação, para profetizar contra ele, muita coragem, não é? E você vai ler o texto junto comigo, está escrito aqui, Ezequiel 28:12, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Olha, querido, quando Deus te mandar fazer algo, é melhor você fazer, viu? Ele mandou Ezequiel fazer, e Ezequiel fez. E Ezequiel chegou lá perto do rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. Querido, que tempo está fazendo falta isso, não é? A gente falar daquilo que Deus está falando. A gente não falar daquilo que a gente quer falar para agradar o coração do outro. Nós temos que falar aquilo que Deus manda a gente falar. Amém? E doa quem doer. Porque Deus envia uma palavra, não é, para que haja um reposicionamento. É melhor uma dor momentânea na alma do que um espírito, não é, ali perecendo. E a palavra foi esta: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. É o início, não é? Quantas pessoas, não é, que começam muito bem, mas é como se termina, é que se conta, não é? Então está escrito aqui, tu és o sinete da perfeição. Começou com elogios, depois estavas no Éden. Opa, peraí, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Espera aí, não é? O rei de Tiro estava no Éden? Não, mas o profeta chegou e olhou nos olhos dele e começou a falar como se ele fosse Lúcifer, porque esse currículo aqui é de Lúcifer. Ele tinha o mesmo espírito? Sim, ganância, orgulho, né? Poder a todo custo. Quantos líderes religiosos estão vivendo isso com o olho no número, com o olho na bandeira, com o olho na marca, mas não está com o olho naquele que é autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos vigiar, porque nosso olhar não pode sair de Jesus. A nação de Tiro tinha crescido muito comercialmente falando, verdade,
mas eles se alegraram com a ruína de Israel. Tem muita gente se alegrando quando vê, por exemplo, uma igreja de Deus se desfazer. Tem muita gente se alegrando com a queda de homens e mulheres de Deus. Não é para se alegrar, é para entristecer. Não é para se alegrar. Aqui nós sabemos que Tiro se alegrou e a profecia foi contra a nação e agora veio contra o rei. E Deus estava falando aqui com Ezequiel, através de Ezequiel, que esse homem tinha o mesmo espírito de Lúcifer, porque foi igual, começou do mesmo jeito e também o fim é o mesmo. E aqui no versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido, querido. Lúcifer era querubim da guarda, era ungido de Deus. Você que é ungido, vigie, 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 ore e siga com o coração em Deus. E te estabeleci, falou, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Querido, muito cuidado. A iniquidade são ali pecados repetitivos e conscientes. A partir do momento em que houve iniquidade, houve o primeiro pecado, não teve arrependimento, não teve mudança, virou iniquidade. Então ele disse que Lúcifer foi tudo bem até aquele dia, depois não mais. Ele disse que o rei de Tiro, não é, com toda a nação foi muito bem até aquele dia, mas a ganância, o poder, o enriquecimento a qualquer custo, a iniquidade veio, e aí o comércio se multiplicou, o poder chegou, e com o poder também veio o quê? O perecer. Por quê? Por que veio o perecer? Por causa da desobediência. E ele fala aqui no versículo que nós lemos, não é, lá no começo desse devocional, no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha, não é? Deus dá a condição e a pessoa adora a condição, mas não adora aquele que deu. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Sabe, querido, a palavra é essa, perecer, né? É como se termina, é que se conta, né? Já diz um pastor, sendo aí uma grande verdade, porque no começo tinham tudo, mas durante a caminhada foram contaminados com orgulho e o fim foi trágico. Para Lúcifer, profundezas do abismo. Quanto mais as relações comerciais se expandiam, ali no caso de Tiro, mais eles faturavam, mais poderosos ficavam, mais pecavam e, como consequência, pereceram no juízo de Deus. Sabe, ali, né, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Por que veio Jesus? Por que veio? Para que todos que nele crê não pereça, mas tenham o quê? A vida eterna. Está lá em João 3,16. Aquele povo, a nação ali de Tiro, junto com o rei, pereceu. Lúcifer, como anjo, não é? Também, para as profundezas do abismo. Mas e hoje, com relação às pessoas? Não pereça. E como que nós não vamos perecer? Porque nós vamos pegar um caminho que é Jesus, não é? Perecer fala da segunda morte, a morte eterna. E para que isso não aconteça, o caminho é verdadeiramente se arrepender. Não tem outro esquema. Deixar a prática, converter as áreas da nossa vida ao Senhor Jesus. Você faz uma conversão, depois vai ter outras. A cada dia tem uma conversão nova. Jesus, ele veio para rasgar o escrito de dívida e rasgou, pagar o preço em nosso lugar e pagou. Aproveite essa graça agora, hoje, aproveite hoje. Busque viver de forma limpa, com o coração em Deus, sabendo que não somos nada sem Ele. Sem mim nada podeis fazer, mas com Ele podemos ir muito mais longe. Amém? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Tem Atos 17:30. Há um caminho mau, não é? Chegou aí alguma coisa que não deveria? Ore, se arrependa. Busque a vontade de Deus para que o fim seja maravilhosamente eterno. Amém? Aleluia! E eu, Senhor, que espero? O salmista que perguntou. Tu és a minha esperança. Salmo 39:7. Ele é a nossa esperança. Amém? Espere nele. Coloque seu coração nele. Vigie para que ele não saia do Senhor. Glória a Jesus. Até o próximo, então. Palavra de hoje. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.